começar então a nossa aula de Teologia Sistemática 3, é a quinta lição do nosso módulo. Hoje nós vamos falar sobre soteriologia. Soteriologia, que vem é um aglutinado de duas palavras, né? Sotero, que significa salvação, e logos, que significa conhecimento, o estudo, né? Então, estudo da salvação. Quando nós falamos no assunto salvação, é inevitável nós não remetermos, né, a cristologia, porque são duas matérias que andam muito juntas, a cristologia e a soteriologia, né? Afinal de contas, a salvação é um ato de Cristo, né? Outras matérias também permeiam a soteriologia, como a amatiologia, né, que nós estudamos, que é a doutrina do pecado, a antropologia, que é a doutrina do homem, né? Então todas essas matérias, elas vão permear o estudo da soteriologia. E o que é então o estudo soterológico? O estudo soterológico é o estudo sistemático da salvação contida na Bíblia, que começa lá em Gênesis e vai ser definitivamente oferecida, né, através do sacrifício de Cristo nos Evangelhos, e vai ser consumada, né, no final dos dias, quando houver o juízo final, né? Então vamos ver um pouquinho aqui algumas definições de soteriologia, porque na verdade soteriologia, ela não é uma matéria em que nós tenhamos uma unanimidade entre todas as pessoas, né? Quando a gente fala em soteriologia, nós temos que pensar que existe a soteriologia de outras religiões, né? A forma de pensar de outras religiões e até mesmo a forma de pensar de pessoas, de grupos ateus, como lembrando que o ateísmo não significa de fato que a pessoa não tenha espiritualidade. Ela pode ser ateia, mas ter espiritualidade. Exemplo disso, o budista. O budista, ele não acredita em Deus. Para ele não existe uma divindade chamada Deus. Para ele é Buda, né, que foi uma pessoa. Então aí nós temos a questão da espiritualidade. Então a questão da salvação, ela pode variar de acordo com as religiões. Mas mesmo, isso aí a gente nem vai entrar muito em questão. Aliás, a gente não vai entrar nessa questão porque o tempo é curto e não nos interessa muito essas outras questões. Agora, mesmo dentro do campo do meio protestante, tá, existe divergência de pensamento acerca da salvação. Existe também entre nós e os católicos, mas eu também não vou entrar na questão dos católicos. Eu vou me ater somente à nossa forma de pensar, a forma protestante, ou seja, os pensamentos envolvidos no meio protestante. Dentre tantos que apareceram, eu poderia citar aqui vários, né, Pelágio e outros, mas eu vou me ater aos dois grupos mais fortes e que são de fato os grupos as doutrinas, né, que realmente são importantes dentro do assunto soterologia, dentro do meio protestante, que é o calvinismo e o arminianismo. Então vamos ver aqui algumas definições acerca de soterologia, né? O que é soterologia? Luiz Berkoff, dentro do seu livro Teologia Sistemática, ele vai dizer que a soterologia trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e seu restabelecimento ao favor divino e a vida de íntima comunhão com Deus. Essa doutrina pressupõe conhecimento de Deus como a fonte da vida, do poder e da felicidade da humanidade e da completa dependência em que o homem está de Deus para o presente e para o futuro. Luiz Berkoff é calvinista.
quando nós lemos o pensamento dele, nós vemos que ele está dizendo que a salvação, o estudo da soteriologia é o estudo da salvação, da bênção, né, da salvação ao pecador, que somos nós, né, e o restabelecimento ao favor divino, né, ou seja, nós, como Paulo diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus, ele nos restaura através do seu favor, ele restaura a nossa salvação, né? E nos dá uma vida de íntima comunhão, né? Tudo partindo de Deus para o homem. O homem, na visão de Luiz Berkoff, na visão calvinista, ele é incapaz de, por sua própria vontade, se direcionar a Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, só para poder ser só a introdução. Ainda ele vai dizer o seguinte, concluindo o raciocínio dele, ele vai dizer o seguinte, que visto tratar da salvação do pecador considerada totalmente como obra de Deus, conhecida dele desde a eternidade, naturalmente ele transporta os nossos pensamentos retroativamente para o eterno conselho de paz e para a aliança da graça, em que foi feita a provisão para a redenção do homem decaído. Essa conclusão dele já começa a remeter para a questão da predestinação à salvação que está contida no raciocínio calvinista. En passant, nós entrarmos nós vamos falar mais aprofundadamente um pouquinho lá na frente. O calvinista ele acredita, baseado em alguns textos da Bíblia, que desde a fundação do mundo Deus escolheu os seus eleitos soberanamente para que viessem a desfrutar da salvação oferecida por ele, tá? Sendo restaurados da queda original do homem, do que a gente vai chamar de depravação total que o homem caiu, tá? Essa é uma definição calvinista da soteriologia, do que é a soteriologia. Então eu fui buscar, para nós termos os dois pensamentos, para termos o conhecimento dos dois pensamentos, eu fui buscar o autor Heber B. Langton, né, que escreveu Teologia Sistemática numa visão pentecostal, né, que ele vai dizer o seguinte: a obra salvífica de Cristo é a coluna central no templo da redenção divina. É o sustentáculo que carrega a maior parte do peso, sem o qual a estrutura jamais poderia ter sido completada. Podemos compará-la também ao eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na revelação. E a obra que fornece uma cabeça ao corpo, um antítipo ao tipo, uma substância às sombras e prefigurações. Ou seja, ele está dizendo que a obra salvífica de Cristo, ela é a coluna central de todo o texto contido na Bíblia. Ele não está errado em seu pensamento, porque quando a Bíblia começa dizendo lá a criação das coisas, a criação do homem, e mostra a queda do homem, a partir deste momento da queda do homem, nós vemos um apontamento direto ao plano da salvação. Quando Deus fala assim: olha, onde é que está você, Adão? Adão fala onde é que estava, aparece para ele. Por que você se esconde? Estou nu. Quem te disse que você está nu? Ou seja, o homem tinha pecado, tinha caído em desgraça. Nesse momento, Deus faz o quê? Mata um animal, tira-lhe a pele e joga sobre o corpo para cobrir as vergonhas do homem e da mulher. Essa nudez, ela tem uma representatividade muito forte quando a gente lembra que diante de Deus estamos todos nus.
Não tem nada que nós não venhamos a querer esconder que Deus não possa ver, que Deus não tenha já revelado para si mesmo, né? Então o homem, ele está com as suas vergonhas expostas a Deus, e para que essas vergonhas possam ser cobertas, possam ser perdoadas, o homem não pode fazer nada contra. Por quê? Porque assim que o homem percebe que está nu, ele tece para ele parreira, uma cobertura de parreira, de folha de parreira. Porém, isso não é suficiente. Isso mostra já que é um apontamento para a salvação de Cristo, para a salvação que Cristo viria a oferecer. O homem não tem condições de por si só cobrir os seus pecados, e ele necessita, o pecado do homem para ser perdoado necessitava do sacrifício de um inocente, de um que não tivesse pecado e fosse inocente. A morte de um inocente era requerida. Então, nós já vemos o apontamento, e daí nós temos todo o desenrolar bíblico levando o Antigo Testamento para tudo apontando para Cristo, e no Novo Testamento o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Então o pensamento de Langton está perfeito. Porém, ele continua dizendo o seguinte, que somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Crer no Filho de Deus leva à vida eterna. João 3:16. Sem fé não poderemos agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediência em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel e o nosso sangue espiritual. Gálatas 2:20. Esse pensamento de Langton é o pensamento arminiano. O pensamento arminiano, ele não crê na predestinação dos eleitos. Ele crê que Deus conheceu através de sua presciência aqueles que vão ser salvos, sim, mas ele ofereceu a salvação a todos os homens. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus teria oferecido a salvação a todos os homens. E o homem tem, apesar de estar caído, ele ainda tem condição, com a ajuda do Espírito Santo, de poder optar entre ser salvo ou não querer a salvação. Tá? Mais à frente a gente vai falar, eu vou falar basicamente só sobre arminianismo e calvinismo. Esse princípio aqui é só a introdução, vou falar um pouquinho do módulo, mas mais lá na frente um pouquinho a gente vai falar exclusivamente de arminianismo e calvinismo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, trazendo aqui para o nosso livro, já sabendo o entendimento calvinista e arminiano acerca da soterologia, o pensamento básico, né? O pensamento básico, isso aqui é só o pensamento básico. Nós vamos ver que a salvação, a soterologia, ela estuda duas formas de salvação. A primeira, nós temos logo na página 142, que nós vamos falar sobre a soterologia objetiva. O que é a soterologia objetiva? A soterologia objetiva é aquela que nós falamos quando estamos dizendo da salvação em si. Ou seja, a salvação, ela é um fato. Ela é um fato. Ela não é uma coisa abstrata. Ela existe. É uma coisa que está aí para que nós venhamos a sair da condição que nós estamos hoje, né? E só que ela está relacionada não à realidade do homem, mas sim à realidade de Deus, tá? Como ela está relacionada ao lado divino da salvação, ela não está
presa à temporalidade. Então você não tem o que falar a nível de presente, passado e futuro para a soteriologia objetiva. Na soteriologia objetiva, ela tem, na verdade, são aspectos. São coisas, são aspectos que ela vai ter, que vão acontecer para que venha a ocorrer a salvação do pecador. São a justificação, a regeneração e a santificação. São três aspectos que vão estar dentro da soteriologia objetiva. Quando a gente fala de justificação, nós estamos falando do creditamento da justiça de Cristo a nosso favor mediante a nossa fé em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que a justificação é, de fato, a justiça de Cristo creditada a nós, como está escrito em Gálatas 2,16, que eu transcrevi. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Só para a gente entender, o homem pecou. Quando o homem pecou, ele se tornou anátema diante do Senhor. Ele é incapaz de se justificar. Paulo vai dizer que ninguém vai aparecer diante de Deus inexcusável. Romanos, ele vai dizer isso, que nenhum homem aparecerá diante de Deus inexcusável. Por quê? Porque Deus, ele se manifestou a todos os homens e os homens escolheram não servi-lo. Então isso servirá por justiça contra eles, tá? Mas aquele que aceita Jesus como Salvador, esse passa a ser justificado por Cristo. E essa justificação em Cristo é o que vai nos fazer, quando chegarmos diante do Pai, Ele olhar para nós e não nos imputar pecados. Tá? Salmos 82. Salmos 82. Não, Salmo 32, verso 2. Vai dizer assim, ó. Salmos. Capítulo 32, verso 2, vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O homem por si só, ele é incapaz de aparecer diante do Senhor e não ser imputado maldade nele. Mas quando ele confessa a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, aí sim, aquilo que era imputado ao homem não será mais, e aí ele será justificado pela sua fé em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que a salvação é pela fé, que é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Tá certo? A regeneração, que é o segundo ponto que nós falamos, a regeneração é a mudança de condição de servo do pecado para filho de Deus. Este é um ato interior da conversão efetuado na alma pelo Espírito Santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem regenera o homem é o Espírito Santo. O homem pecou e destituído está da glória de Deus. Se ele está destituído da glória de Deus, ele não tem nada nele que preste. Então, quando ele aceita Jesus, ele é justificado. Também ele é regenerado. Ou seja, ele agora não é mais servo do pecado. Ele agora é filho de Deus. E nessa condição de filho de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando no interior da pessoa, fazendo com que
ele vá se regenerando. O que é regenerar? É você corrigir, né, coisas que você fazia de errado anteriormente, aquelas coisas que estão erradas, né? É você fazer novo gênero, né? Então você vai trazendo, você vai mudando a sua condição de servo, você muda a sua condição de servo do pecado para filho de Deus. Como está em João 1, 12 a 13, capítulo 1, versos 12 a 13, que diz lá: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Tá? E por último, nesse grupo da salvação objetiva, da soteriologia objetiva, nós temos a santificação, que é a mudança de caráter e a mudança de serviço em Cristo, né? É a manifestação dos frutos da justificação em nós. Nós, quando somos justificados por Cristo, nós temos que dar frutos dessa justificação. Não é possível, aquela história que nós já falamos várias vezes, não é possível uma pessoa aceitar Jesus vir fazer morada dentro dessa pessoa, o Espírito Santo agora habita nessa pessoa, regenerar essa pessoa, Cristo justifica essa pessoa e essa pessoa não produz fruto. Lembrando que Jesus diz que o galho que não dá fruto será cortado e lançado no fogo, tá? Porque tem que dar fruto. Que frutos são esses? São os frutos do Espírito, mas também são os frutos do trabalho mesmo. Você querer buscar mais do Senhor, você evangelizar, ter vontade de evangelizar, você fazer a obra do Senhor. Por isso que na definição nós vemos que o nosso autor, inclusive eu copiei da lição, ele diz claramente que é a mudança de caráter e a mudança de serviço em Cristo, tá? É a manifestação dos frutos de justificação em nós. Isso está, o estudo detalhado da santificação está na página 158 no módulo, tá? E em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, tem um texto base para essa afirmação, que diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, eu aceitei Jesus, eu sou cristão, eu confesso a fé em Cristo, eu tenho que ter vida cristã, eu tenho que dar exemplo. Quem olha para mim tem que ver um exemplo de cristão. E aí eu trago muito, eu debato muito isso e bato muito em cima que hoje nós vemos quando Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí todo mundo fala assim: mas Paulo era diferente. Paulo não era diferente não. Paulo, ele tinha 2 braços, tinha 2 pernas, tinha 2 olhos, tinha uma boca, comia, andava, tinha medo, como todo mundo, tinha um monte de defeito, era um cara difícil, de difícil tratamento, brigou com todo mundo que passou perto dele, era um homem hiper difícil. Ele mesmo diz que Deus colocou um anjo de Satanás ao seu lado para esbofeteá-lo toda vez que ele se exaltasse. Ele diz que ele tinha um espinho na carne. Então você vê que era um homem que tinha suas limitações. Isso é um fato. E aí, hoje, o pessoal fala assim: não, mas palavra diferente, palavra diferente. Não, o que está faltando é compromisso com a palavra. As pessoas hoje dizem assim: ah, não olha para o homem, olha para Deus. Não olha para o homem, olha para Cristo. Está faltando a gente chegar e assumir a nossa responsabilidade de cristão e dizer: olha para mim, seja exemplo, siga meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo.
E as pessoas não estão querendo fazer isso. Sabe por quê? Porque isso é responsabilidade demais, mas é a responsabilidade que é dada para todo cristão. Essa responsabilidade não foi dada só para Paulo, ela foi dada para todos nós. Aceitou Jesus? Você tem que ter vida cristã, tem que servir de exemplo, você vai ser exemplo. Tanto é assim, o mundo tanto quer ver exemplo em nós, que quando um cristão erra, a primeira coisa que as pessoas falam é: ah lá o crente. É assim que as pessoas fazem, porque as pessoas querem ver Cristo em nós. Entenderam? Vamos seguir que a matéria é grande e ainda tem muita coisa para falar. A soterologia também tem um aspecto subjetivo. A soterologia subjetiva, ela está relacionada às experiências humanas, ou seja, faz parte da experimentação da salvação, que tem 3 tempos. Quais são esses 3 tempos? Passado, presente e futuro. Quando a gente fala disso, a gente tem que se remeter à questão, está no módulo, página 143, que é o seguinte: no passado, o homem, ele vai experimentar a justificação. E quando é que acontece a justificação? Na cruz do Calvário, né? Tem alguns textos, né? Tem alguns textos que são citados aqui, como 1 Coríntios 6:11, né? Romanos 5:1, Romanos 3, 23, 24, né? E Gálatas 2:16, que a gente já leu. Eu vou ler só 1 Coríntios 6:11, depois vocês leem os outros em casa, tá? Onde diz assim: haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós fomos justificados. Quem aceita Jesus já foi justificado, tá? É a experiência passada. No presente está relacionado, né, a nossa conduta, está relacionada à nossa santificação. A santificação, ela está relacionada ao nosso presente, né? É a salvação do poder do pecado, né? Nós estamos salvos do poder do pecado. Isso se faz através de quê? Da santificação. Nós devemos nos santificar. Quem é santo, santifique-se mais ainda. É assim que a Bíblia nos manda fazer. Em 2 Coríntios 7, capítulo 7, verso 1, vai dizer assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isso é o momento que nós estamos vivendo hoje. A nossa vida é uma vida de santificação, ela tem que ser uma vida de santificação. Eu tenho que caminhar em direção ao alvo, eu tenho que caminhar em direção ao alto, tá certo? E no futuro, que é o terceiro tempo da experiência soterológica, ou seja, o terceiro tempo da experiência da salvação, ou seja, está totalmente relacionado ao nosso universo humano, né? É a glorificação, né? No futuro, aquele que foi justificado, que está se santificando, será glorificado, tá certo? Aí nós vamos ter, ou seja, a glorificação é a confirmação de todas as promessas que estão contidas na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, né? E em 1 João ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, nós receberemos um corpo glorificado, nós receberemos uma condição que não poderemos mais pecar, nós seremos transformados, receberemos a mente de Cristo e moraremos com Ele durante toda a eternidade. Então, essa sem dúvida nenhuma
é a perspectiva do crente e tem que ser o alvo do crente em todos os momentos, tá? Nesse momento, esse resumo que eu fiz, eu falo praticamente todo o módulo. Porém, ele entra na questão da graça de Deus. E aí, nessa questão da graça de Deus, eu largo um pouquinho o módulo e peço a atenção de vocês, porque agora a gente vai entrar na questão dura, que é essa discussão calvinismo e arminianismo. Quem já ouviu falar em calvinismo? Tem mais ou menos uma ideia do que seja? Arminianismo, todo mundo acha que sabe, não? O arminianismo é o pensamento mais aceito, o pensamento doutrinário mais aceito relacionado à doutrina da soteriologia dentro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é confessionalmente arminiana, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente estuda a soteriologia, a gente tem que falar de alguns pontos que são importantes para o entendimento. E sem esses pontos, a gente não vai entender a soteriologia. E o ponto que é o alicerce de tudo, na verdade são dois: é a graça e a expiação. Esses dois pontos são fundamentais para o entendimento da soteriologia. E aí que eu acho que houve esse descuido do nosso autor. Ele fala muito bem, mas ele fala bem para quem já conhece do assunto. E aí eu percebi que o assunto ficou um pouco difícil de mastigar. Aí eu falei, bom, então a gente vai ter que entender a graça e a expiação dentro da visão calvinista e arminiana, para que a gente possa entender do que ele vai falar, porque ele vai criticar as duas. Ele vai criticar as duas visões e vai dar a visão dele. E aí a gente precisa ter um entendimento dessas duas visões, que são as mais fortes. E eu vou ser muito sincero, as duas são bíblicas. Tem muita gente que gosta de falar assim: não, eu sou arminiano porque o calvinismo é heresia. Está errado, o calvinismo não é heresia. Ah, eu sou calvinista porque o arminianismo é herético. Também está errado, porque o arminianismo não é herético. Na verdade, os dois tiveram visões da mesma moeda, só que cada um viu um lado dela e negligenciou para o outro, tá? Então a gente não pode falar desses dois temas, graça e expiação, sem falar dessas duas correntes teológicas, né, que são as mais fortes no meio protestante. Tem outras, mas são desconsideráveis, são esdrúxulas até, tá? E então as duas visões protestantes mais fortes e as mais corretas são, sem dúvida nenhuma, o calvinismo e arminianismo. O que é o calvinismo? O calvinismo é a doutrina teológica que recebe o nome do seu pensador, né, do seu idealizador, chamado João Calvino. Ele era um francês, nascido na cidade de Noyon, na França, né? E nasceu no ano de 1509. Faleceu em 1564 em Genebra, na Suíça, e foi, sem nenhuma dúvida, o mais relevante pensador cristão do período da Reforma. Nem Lutero produziu pensamento teológico mais relevante do que Calvino, tá? A influência dele na Reforma era tão grande que o movimento, os reformados, aqueles que eram reformados, eram conhecidos como calvinistas. Para você ter uma ideia como o pensamento calvinista foi influente no período da Reforma, tá? Só para poder centralizar, ele foi católico de nascimento, até a idade adulta ele foi católico,
teve contato com as ideias de Lutero, e aí a cabeça dele mudou, e ele passou a estudar. Se ele era padre, eu não sei, eu não cheguei a ver a biografia dele, não me interessei, nunca me interessei muito pela biografia a fundo dele, não. Eu gosto mais de trabalhar em cima do pensamento de Calvino. Eu não gosto muito de pensar nessa parte mais pessoal dele, não. Mas de qualquer forma, só para mim de conhecimento, ele era, até a fase adulta ele foi católico. Quando teve contato com a literatura protestante da Reforma, ele passou, ele entendeu aquilo, passou a estudar, e aí é aquele tipo de cara que é o seguinte: olha, eu recebi uma ideia nova, só que essa ideia nova precisa ser melhorada, e eu vou estudar em cima dela, e ele foi muito dedicado. Um cara que escreveu para mais de 1.500 páginas de texto só nos Institutas. Ainda tem ainda mais 4 obras dele, que também são longas, são grandes. Então é um pensador, sem dúvida nenhuma. Também nessa época não era tão difícil discordar daquele católico. Não era tão difícil, mas era muito perigoso. Era muito perigoso. Você discordar da Igreja Católica nessa época, aí você podia acordar, você podia não acordar no dia seguinte, né? Então era muito perigoso. Tanto que ele fugiu para Genebra. Ele começa a se tornar influente, ele começa a pensar, ele começa a ensinar a doutrina protestante. Ele tem que fugir para a Suíça, ele tem que sair do país dele e morre fora da França. Mas é porque teve apoio dele, na verdade ele tinha interesse em ajudar a igreja por conta do poder. Sim. Também, né? Então ele não conseguia em seus livros tratar Não, porque assim, apesar de ter atrelamento, ele tinha, tanto que o primeiro livro das Institutas começa com uma carta direcionada ao rei, né? Ele manda uma carta direcionada ao rei, mas não a questão de produzir literatura não era muito problemático, não, porque ele poderia produzir. Lutero produziu, Wycliffe produziu, tantos outros produziram, e eram perseguidos pela Igreja Católica implacavelmente. Eram obras proibidas, mas eles conseguiam, dentro do meio protestante, eles conseguiam disseminar essas literaturas, né? Bom, ele tem uma mancha negra na vida dele, que ele conduziu o que a gente chama de Inquisição Calvinista, né? Ele perseguiu e matou muita gente, algumas pessoas que não concordavam com o pensamento. Assim, ele era mais radical do que Lutero. Lutero era radical? Ele era mais, tá? Lutero, ele dizia o seguinte: existe no homem um livre-arbítrio, entre aspas. Lutero botava entre aspas. Lutero não acreditava no livre-arbítrio. Ele falava que existia um livre-arbítrio entre aspas, que se resumia em se fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade de Satanás. Calvino vem dizendo o seguinte: não tem livre-arbítrio nenhum. O homem, ele é naturalmente mau. Ele é incapaz de escolher a Deus. Então ele vai sempre fazer o que é, em relação a Deus, mal. Ele não considerava nenhuma possibilidade. Então aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui, tá? Algumas concepções religiosas de Calvino: a salvação só é atingida através da fé. Beleza? Predestinação: a salvação é concebida por Deus somente para algumas pessoas eleitas. Aí alguém vira e fala assim: heresia! Aí eu pego e pergunto: como é que você responde então o texto de Paulo em Romanos, que ele diz que Deus, a quem ele escolheu, predestinou; a quem ele predestinou, santificou; a quem ele santificou, ele glorificou. E ainda mais, quando ele conclui dizendo assim: olha, Deus faz vasos para a honra e para a desonra. E aí, então assim, é difícil, não dá para dizer que é heresia. A gente vai chegar lá, eu vou falar um pouquinho mais da frente, a gente vai entender melhor. Todo homem é pecador por natureza. Isso aí é a parte em relação homem-Deus. Aí ele fala algumas coisas relacionadas ao culto também, né? Que ele fala o seguinte: que a realização do culto religioso
deve ser feito em local simples e sem imagem. O culto deve ser composto apenas por comentários bíblicos sem cerimônia. Esse negócio que a gente vê hoje aqui, louvor, adoração, para Calvino não. Para Calvino todo mundo tinha que vir, se reunir, sentar, ouvir e ir embora. Não tinha essa. Para Calvino era isso, a palavra bastava. Está errado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Está errado louvar então o jeito que a gente faz, o nosso culto? Também não. Só que, se o cara quer fazer desse jeito, não tem nenhum problema. Porque o principal de qualquer culto tem que ser Deus e a sua palavra. Tá certo? Se você falasse isso para Calvino, Calvino ia pular para caramba. Porque para Calvino, a ideia é a seguinte: olha, a motivação para qualquer pessoa se chegar a Deus tem que ser Deus. Não pode ser mais nada. Essa questão de dinamismo era que ele era contra. Para ele não tinha esse negócio. Para ele não existia essa ideia. Para ele, a simples ideia de estar diante de Deus era motivador suficiente, ou tinha que ser motivador suficiente para que nós viéssemos para a igreja. A dele hoje, se essa vez só iria ter velhos e conhecidos. Aí que a gente fala aí que Calvino vai falar da eleição. Aí que Calvino vai falar da eleição, que ele vai falar o seguinte. Sim, aí ele vai dizer o seguinte, que Deus escolheu, eu estou até adiantando uma coisa que eu vou falar mais na frente, que ele fala o seguinte, que Deus escolheu, através de forma soberana, ele escolheu antecipadamente todas as pessoas que ele queria. Então todas as pessoas que não são predestinadas à salvação, não vão aceitar a Deus, não vão aceitar a Cristo, mas aquelas outras viriam porque são predestinadas à salvação, são eleitas. Não, na teoria de Calvino, que tem base bíblica. Tem base bíblica. Jesus mesmo diz o seguinte: ninguém vem a mim se o Pai não me der. Mas existem pessoas escolhidas por Deus para salvação. A gente vai chegar lá. E a outra coisa que ele batia, que ele defendia, era a realização da Eucaristia e do batismo. Tá? Vamos andar um pouquinho, que senão a gente vai ficar preso só aqui. As concepções religiosas de Calvino eu sei que são muito polêmicas dentro do meio arminiano. Tá? Assim como as posições arminianas são muito polêmicas dentro dos meios calvinistas. Tá? É uma briga que está há mais de 500 anos aí, e até hoje ninguém chega a uma conclusão. Mas tudo bem. Diga. A igreja hoje é arminiana. Existe alguma denominação certa? Sim, várias. Presbiteriana, batista. Na verdade, você tem mais denominações calvinistas do que arminianas. Mas nós, como membros, a gente percebe? Percebe? A pregação, a pregação algumas vezes é bem diferente. Eu era da quadrangular. A quadrangular é arminiana. A quadrangular é arminiana. Diga. Não, na presbiteriana, batista não é boa. Tem, mas entenda. A visão calvinista total, ela nem sempre é totalmente defendida por quem a segue. Para você ter uma ideia, tem pessoas que levam o calvinismo tão à ponta de faca que simplesmente prega que não há necessidade de evangelizar. Porque se já existem os eleitos escolhidos antecipadamente pela soberania de Deus, eu não preciso pregar para essa pessoa vai vir naturalmente. Tá? Esse é o calvinismo levado ao extremo. Tá? Mas muitos entenderam que não, você precisa evangelizar, você precisa fazer a sua parte, você precisa, aí eles vão entender 2 Pedro, 1 Pedro, que vai dizer que nós devemos fazer valer a nossa condição de eleitos, e aí produzir os frutos, mas aí nós vamos chegar um pouquinho mais lá na frente, tá? E aí tem o seu antagonista não, vamos dizer que aquele que contrapõe as ideias, tá? Que era Armínio. Jacó Armínio, também vocês vão conhecê-lo
vão ver através da história ele sendo chamado de James Arminius ou Jacobo Arminius, tá? Nasceu em Alderwater, na Holanda, em 1560. Ele teve a sua educação teológica toda formada com bases calvinistas. Olha que doideira! A doutrina calvinista era dominante na época. E quem queria aprender teologia, aprendia em cima da doutrina calvinista. E Armínio era calvinista. E defendia o calvinismo. Ele era brilhante. Tem testemunhos sobre ele que ele era uma pessoa hiper inteligente, com uma oratória maravilhosa. E aí, uma vez ele foi convidado para poder contrapor, rebater as doutrinas de um teólogo chamado Dirk Cornett, que dizia que a predestinação dos eleitos, pregada por Calvino, era uma ofensa à justiça de Deus. E aí chamaram Armínio. Armínio, você que é um homem muito inteligente, é muito entendido da teologia, um homem inteligente, venha rebatê-los, venha rebatê-los. Ele pegou para poder fazer um bom trabalho, como todo mundo tem que fazer. Eu fico impressionado quando de vez em quando a gente vê alguns pregadores, não, eu não preparei a mensagem, e aí vai se enrolar todo. Não é porque Deus está falando que você não tem que preparar nada. Você tem que ter um momento para poder você preparar a coisa. E Armínio fez isso, foi lá, pegou, sentou, foi estudar, se debruçou para poder estudar. Só que aí, rapaz, o homem mudou de posição. Ele virou e falou: olha, Cornélio está certo, não existe predestinação dos eleitos. Visão arminiana. Não estou dizendo que Calvino está errado, não estou dizendo que Armínio está certo. Eu estou me mantendo aqui de forma fora da discussão. Eu estou só apresentando porque eu acho que vocês têm que ter esse conhecimento para entender o que está aqui no módulo, tá? Então ele acabou concordando com Cornett e passou a produzir a teologia que nós vamos chamar de arminiana. A concepção teológica de Armínio, dentre muitas outras, apesar de ele concorda com muita coisa de Calvino, mas o que vale a pena ressaltar, sem dúvida nenhuma, é a convicção teológica de Armínio, que dentro da nossa matéria, né, soteriologia, o que vai existir é a graça preveniente, né, que irá fazer toda a diferença entre a teologia arminiana e calvinista, tá? Vocês vão entender a partir de agora, que vai ter agora, eu vou falar um pouco acerca do um debate calvinismo versus arminianismo, dentro de um resumo que eu fiz aqui, e espero que ajude vocês a entenderem essa questão. O debate acerca da graça. João Calvino, no seu livro Instituta, volume 2, capítulo 2, na página 33, ele vai dizer o seguinte: livre-arbítrio não é bastante ao homem para as boas obras, a não ser que seja ajudado pela graça. E na verdade, pela graça especial, graça esta de que os eleitos só são dotados mediante a regeneração, que nós estudamos já. Logo, deixe de levar em conta os fanáticos que bradam que a graça é distribuída a todos de modo igual e de forma indistinta. O que Calvino estava dizendo aqui? Olha, esse negócio que estão falando aí de livre-arbítrio para a salvação não serve de nada se não for ajudado por uma coisa chamada graça especial, porque Calvino acreditava em dois tipos de graça: a graça comum e a graça especial. A graça especial seria a graça que só é dada aos eleitos por Deus, tá?
Calvino então acreditava e ensinava que com a queda de Adão, palavras de Calvino, se apartou da fonte da justiça, todas as partes da alma vieram a ser possuídas pelo pecado. Essa condição humana significa então que, palavras de Calvino, a corrupção não reside apenas em uma parte do ser humano, né? Ao contrário, que nada há incontaminado ou inafetado por sua mortífera peçonha. Ou seja, o homem está completamente destruído por causa do pecado. O homem foi criado puro, santo, perfeito. A Bíblia nos mostra isso. Quando ele peca, ele perde todas as suas características. E ao perder essas características na visão calvinista, ele perde também os seus poderes, dentre eles o do livre-arbítrio, sendo então o homem fadado ao destino de pecar, a não ser que Deus o escolha soberanamente e, através de sua misericórdia, ofereça essa graça especial que vai tirar, como diz na Bíblia, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, que possa adorá-lo. Essa é a visão calvinista. Em outras palavras, Calvino vai ainda dizer que, ele mesmo explicando, que estamos a tal ponto corrompidos e depravados em todas as partes de nossa natureza, que já por causa de apenas tal corrupção, somos merecidamente tidos como condenados e incriminados diante de Deus, a quem nada é aceito senão a justiça, a inocência, a pureza. Ou seja, o homem está totalmente depravado. Esse é o nome da doutrina: depravação total. Aí alguém vai chegar assim, alguém às vezes querendo rebater Calvino sem pensar muito, vai dizer assim: mas não é assim que tem que pensar. Porém, Arminio não pensava diferente não, e mais à frente eu vou mostrar aqui que Arminio não pensava diferente não. Mas, continuando aqui a análise em cima da visão calvinista, vai dizer o seguinte, que por causa desta condição depravada do homem, ele ensinava então que a causa da eleição bíblica não pode ser achada no homem, mas sim em Deus, começando seu embasamento em Efésios capítulo 1, verso 4. Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 1, verso 4. Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4, que vai dizer assim, ó: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em outras traduções, em amor. Biblicamente, Calvino não falou nenhuma bobagem. O que a gente precisa entender é que, biblicamente, você tem a predestinação e você tem o livre-arbítrio. Como elas se relacionam é o que a gente vai chamar de aninômio na teologia. Ou seja, são duas coisas, são duas verdades que estão na Bíblia, se relacionam de alguma forma, mas a gente não consegue entender. Então vamos dar mais um pouquinho. Então essa escolha é soberana na visão calvinista, ela é soberana de modo que Deus escolheu soberanamente os que estão salvos. Consequentemente, escolheu soberanamente os que estão condenados. E aí nós vamos ver algumas questões. Alguém vai bradar: não, mas Deus não escolhe. E o que dizer de Jeremias? Antes que seus ossos se formassem no ventre de sua mãe, eu te escolhi.
E Davi, vá na casa de Jessé, pois eu já tenho escolhido um segundo o meu coração. E o que dizer de Moisés? Abraão, sai de tua terra, sai do meio do tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. A escolha de Deus está em toda a Bíblia, inclusive para o mal. Judas, Jesus escolheu Judas de forma aleatória ou sabendo dentro da sua presciência que ele ia entregá-lo e iria traí-lo, e tinha que ser assim porque estava profetizado, tinha que ser assim para que se cumprisse a Escritura. Jesus escolheu Judas para pecar. Aí escandaliza. Não escandaliza não. Ele é soberano, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Alexandre, você é calvinista? Então, não sou calvinista, só que eu reconheço que tem situações que Deus simplesmente escolhe. Quer ver outra? Essa é pior ainda. Quem será o anticristo? Anticristo não é Satanás, não. Anticristo não é Satanás encarnado. O anticristo é um homem que vai nascer como criança, vai ser bonitinho, todo mundo vai brincar com ele, vai ser lindinho. Só que quando ele crescer, ele vai ir contra tudo o que é de Deus e tentará destruir a cidade de Jerusalém e será lançado no fogo. Ele já está predestinado. E o falso profeta também não é Satanás, não, é um homem. São pessoas que já estão escolhidas para fazer. Em 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer que o espírito do anticristo já está entre nós, já está ativo, e só há um que o impede de fazer qualquer coisa, que é o Espírito Santo, e ele só poderá fazer alguma coisa quando ele for tirado no meio da igreja. Para ser tirado no meio da igreja, a igreja tem que subir, mas aí já estamos falando de escatologia, e aí não vou falar disso agora não. Diga. Todos aqueles que eu disse todos. Então, se tivesse alguém predestinado, eu queria dizer todos que eu creio. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Porque para o calvinista, esse todos são todos os eleitos. E não todas as pessoas. Mas a gente vai chegar lá. Mas está dando para acompanhar até aqui? Está dando? Então vamos continuar aqui. Vamos entrar em João 3,16 agora não, porque João 3,16 é um ponto que pega para os dois lados. Tá? Então vamos lá. Em contrapartida, para ninguém dizer que eu sou calvinista, que eu já fui chamado de calvinista por algumas pessoas quando eu vou explicar sobre a soteriologia, mas só que eu afirmo, eu não sou calvinista, na verdade eu sou calviniano. Porque eu acho que os dois têm coisas que eles acertaram e tem coisas que eles erraram. E uma complementa a outra, a minha visão particular. Mas eu não estou aqui para dar minha visão particular. Eu vou dar o que cada um fala de forma fria. Horas vocês vão ver que eu vou estar falando como calvinista. E horas vocês vão ver que eu vou estar falando como arminiano. Tá certo? Vamos lá. Em contrapartida, Armínio vem ensinando que antes da queda, entre aspas, o homem estava dotado de uma porção da sabedoria, santidade e poder que lhe permitia entender, respeitar, considerar, escolher e para realizar o verdadeiro bem conforme o mandamento entregue a ele. Que mandamento foi ele? Foi esse? Não, de todos os frutos do bem e do mal, todos os frutos do jardim você comerá, mas da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, você não comerá. Esse é o mandamento, é muito simples, obedeça a Deus. E você viverá. Se você desobedecer, morrerá. Esse é o mandamento. Tá? Mas, depois da queda, palavras de Armínio, no seu livro Works of James Armínio, volume 1, página 134, ele vai dizer que, depois da queda, o livre-arbítrio do homem, para o verdadeiro bem, não está somente ferido, mutilado, enfermo, curvado e debilitado.
mas está também aprisionado, destruído e perdido. E os seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, exceto quando é animado pela graça divina. Quem lembra do que Calvino falou? Calvino, quando fala da queda do homem, ele fala exatamente o quê? Que o livre-arbítrio, ele é completamente inútil se não for ajudado pela graça. Não é assim que está lá? Arminio, ele fala a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Depois da queda, o livre-arbítrio do homem não está só doente, quebrado, mas ele está destruído. E é completamente inútil se não houver a ajuda do Espírito Santo para que ele se volte para Deus. Em primeira vista, os dois pregam a mesma coisa. O homem é incapaz de se voltar para Deus sem que Deus o traga para si. Isto é, se o homem tiver que escolher sozinho, ele nunca escolherá a Deus. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Jesus foi muito claro quando ele disse que ninguém vem a ele se Deus não mandar ele. Ele diz: aquele a quem meu Pai der a mim, eu jamais lançarei fora. Ele mostra isso várias vezes. Fica muito claro isso. O homem por si só ele é incapaz. Quer exemplo maior? Faraó. Faraó tinha de tudo para se dobrar a Deus, não quis. Muito pelo contrário, endureceu seu coração. E a Bíblia, ela fala de um jeito que deixa mais da predestinação. Porque ele diz o quê? Endurecerei o coração de Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó? Faraó? Não, quem endureceu foi Deus. Para quê? Para que se manifestasse a sua glória. A soberania de Deus. Armínio reconhecia isso. Armínio não descartava essa possibilidade, essa condição do homem. Tá? A diferença está no entendimento da graça. As formas divergentes de entender a graça entre Armínio e Calvino faz toda a diferença nos demais pontos da soteriologia que adotam uma ou outra doutrina. No calvinismo, existe uma figura chamada graça comum, como eu disse antes, que em resumo, essa graça comum é aquela relatada em Romanos 1:20. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 1, capítulo 1, verso 20. Romanos 1, capítulo 20, diz assim, ó: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A graça comum na visão calvinista, na visão de Calvino, é aquela que é dada para todas as pessoas de forma indiscriminada. Deus deu para todos. Ela é a justificação, é a justificativa para que Deus não fulmine o ímpio imediatamente, mas que tenhamos a história até hoje. Porque se Deus não tivesse, na visão calvinista, se Deus não tivesse dado essa graça comum ao homem, quando o homem pecou, já era para ter sido destruído. Mas Deus tem essa graça, na visão calvinista, ele dá essa graça a todos, eleitos ou não. Em outras palavras, é o aspecto da graça de Deus que permite com que ele não aniquile o ímpio imediatamente. Luiz Berkoff vai dizer o seguinte acerca da graça comum, lembrando que Luiz Berkoff é calvinista. Ele vai dizer o seguinte: em geral se pode dizer que quando falamos de graça comum, temos em mente ou as operações gerais do Espírito Santo pelas quais ele, sem renovar o coração, ou seja, sem que haja arrependimento no homem, sem que haja salvação desse homem, exerce tal influência sobre o homem por meio da sua revelação geral
O que é revelação geral? A gente já falou sobre isso aqui. Revelação geral é a natureza, as coisas que você vê que foram criadas por Deus, é a revelação de Deus a todos os homens, que não está restrita à revelação bíblica, né? Ou especial, que aí sim é a revelação que está restrita à Bíblia, que o pecado sofre restrição, ou seja, ele fica controlado, a ordem é mantida na vida social, ou seja, seria essa graça comum que mantém a capacidade do homem de viver em sociedade, ou seja, é aquela que dá a condição do homem de... Ele não tem condições de escolher o bem em relação a Deus, mas ele é capaz de fazer o bem a outra pessoa, porque a doutrina da depravação total, segundo Calvino, ela não significa que o homem é incapaz de fazer bondade. Ele é incapaz de escolher o bem em relação a Deus, ou seja, ele é incapaz de escolher ser salvo. Se ele tiver que escolher, ele sempre vai escolher não ser salvo, tá? Essa é a doutrina da depravação total. Então, essa graça comum seria um dos motivos da ordem ser mantida na vida social, e a justiça civil é promovida, ou as bênçãos gerais, como chuva, sol, água e alimento, roupa e abrigo, que Deus dá a todos os homens indiscriminadamente, onde e quanto lhe parecer bom fazê-lo. Aí, na teoria calvinista, você vai entender aquela situação: poxa, o cara faz tanta coisa errada, faz tanto mal, mas o cara vive tão bem. Está dentro dessa graça comum aqui. Ele pode viver bem, mas não tem a salvação e nem nunca terá, segundo a visão calvinista. Tá? No calvinismo, também existe uma segunda figura, que é a graça salvadora. Essa graça salvadora é a que ele vai falar aqui no nosso módulo. Por isso que eu estou dando essa volta toda, para a gente entender o módulo. A graça salvadora, essa sim é exclusiva dos eleitos na visão calvinista. No nosso módulo ele vai falar que não é exclusiva, e eu concordo com ele, tá? Mas na visão calvinista ela é exclusiva aos eleitos e é dada a eles diretamente por Deus, de forma soberana, sem qualquer influência do homem. Ou seja, o homem não tem nenhuma capacidade de se chegar a Deus ou escolher a Deus. Então Deus soberanamente fala: ó, eu escolhi Daniel, eu escolhi Otília, eu escolhi o irmão Marcos, mas de forma nenhuma vocês teriam tido a condição de escolher Deus. Jesus deveria falar isso. Lembra quando Jesus diz assim: ó, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós primeiro? Lembra? Dá para dizer que o calvinismo é herético? Tem base bíblica. Ele pode ser uma visão de um lado da moeda, mas é uma visão bíblica. Tem base bíblica. Bom, ele continua, no nosso estudo a gente tem que continuar falando que não tem nada que o homem possa fazer para que o torne alcançado por essa graça, ou seja, não tem meritocracia nenhuma, sem que este tenha sido predestinado por Deus, escolhido desde antes da fundação, como está em Romanos 1:20, né? O texto áureo para esta doutrina está em Romanos 8, 28 a 30. Vamos dar uma olhadinha, Romanos 8, versos 28 a 30, que vai dizer assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse argumento, esse texto bíblico é o texto áureo, e ele conclui essa
ele conclui esse pensamento de textual com a constatação de Romanos 9, verso 14 a 18, que vai dizer assim, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecesse de quem quer e endurece a quem quer. Se nós formos analisar só um lado da moeda, é inegável que existe uma predestinação, certo? Alguém questiona esse texto que eu acabei de ler? Não. Mas calma, nem tudo está acabado, ninguém precisa sair daqui calvinista, porque a gente tem a visão arminiana. E a gente vai falar sobre ela agora. Armínio se opõe a esta posição com o ensino de outro tipo de graça. Essa graça ele vai chamar de graça preveniente. Armínio, em resumo, ensina que Deus dispensou a todos os homens uma graça que, palavras de Armínio, porque a graça é tão harmônica e misturada ou entranhada com a natureza do homem, que não destrói dentro de si, ou seja, dentro do homem, a liberdade de sua vontade, mas para dar a direção correta, para corrigir sua depravação e permitir que o homem possua suas próprias noções adequadas. Está traduzido literalmente do livro do Works of James Arminius, volume 1, página 153, parágrafo 4. Ou seja, ele diz o seguinte: Deus, dentro de sua misericórdia, deu a todos os homens uma graça chamada graça preveniente, ou seja, uma graça antecessora, que dá ao homem, que ela se mistura ao homem, ela se embrenha na natureza do homem, de tal forma, mas ela não faz com que ele aceite obrigatoriamente. Não, eu recebi essa graça, então eu obrigatoriamente vou aceitar Jesus. Não, ele tenta ele vai tentando te conduzir, corrige suas depravações, mas não intervém na sua vontade. Então você pode ou não escolher a Deus. Tá certo até aí? Essa graça preveniente nós vamos ver em muitos pontos da Bíblia também. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus dizendo que em vários pontos, dizendo que a salvação é uma escolha. Em Apocalipse você vai ver ao que vencer, sempre vai botar ao que vencer, aí vai e diz. E ele sempre diz o que, nas cartas, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, são as cartas escatológicas, as cartas às igrejas. E Jesus ali ele vai estar dizendo sempre o que a igreja pecou, o pecado de algumas das igrejas, e vai dizer, se você se corrigir, eu farei assim, 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 assim. E ao que vencer, ou seja, chegar ao final do processo sem abandonar a fé, a esse eu darei uma pedra com um nome que só ele e Deus conhecem, a ele darei, escreverei no livro da vida, darei de comer da árvore da vida. Então assim, nós vemos que existe uma possibilidade da pessoa querer ou não querer, de ter ou perder. Certo? Até aí tudo bem?
parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela é uma parábola amada pelos arminianos, porque ela mostra essa condição do homem caído, olhar, ver a sua condição caída e falar: olha, eu não quero isso, na casa de meu pai os servos têm comida, têm pão todo dia, eu vou voltar para lá. E ele escolhe. Se fosse da forma calvinista, o filho pródigo nunca ia querer voltar, tá certo? E aí nós temos o que a gente vai ver nos debates, nesse debate acerca da graça. Do lado arminiano, criou-se um acróstico, logo depois da sua morte, foi feita uma reunião entre os seus seguidores que se chamou a remonstrância. Essa remonstrância foi uma reunião e eles fizeram um resumo dos pensamentos de Armínio. E nesse resumo dos pensamentos de Armínio, eles fizeram um acróstico que ficou conhecido como facts, né, em inglês facts, aonde eu vou tentar explicar rapidamente aqui o que significa cada uma delas, tá? O F, que é freed by grace, né, libertos pela graça, né, para quem acreditar, né, vai falar dessa graça preveniente, ou seja, a graça é dada a todos, baseado em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida. Mas precisamos entender uma coisa, que João 3,16, ali tem duas coisas: a expiação e o sacrifício para quem foi. A expiação é para todos, e nisso Calvino concorda. A expiação foi para todos, tá? Mas tanto arminianos quanto calvinistas entendem que a salvação é só para quem crê. Ela é limitada. Entenderam? Ela é limitada. Quem prega que a salvação é para todos, a salvação é para todos não, desculpa, deixa eu reformular o que eu falei. Quem prega que todos estão salvos por causa do sacrifício de Jesus chama-se universalista. Isso é heresia, porque nem todos estão salvos, nem todos serão salvos. A própria Bíblia diz o quê? Que a boa e agradável vontade do Senhor é que todos se salvem. Porém, ele mesmo vai dizer o quê? Que a porta é estreita e que muitos não vão entrar. Muitos não vão entrar nessa porta. Por quê? Porque em João 3,16 ele é muito claro. João 3,16 a gente precisa dividir em duas partes. Primeira parte é para todo mundo, para toda a humanidade. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, por amor da humanidade, de todos, do passado e do futuro, Deus deu o seu único Filho para que morresse, para pagar, para poder cumprir a lei, pagar o pecado, né? Todas essas coisas que a gente já sabe. E a segunda parte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, a salvação é só para quem crê, ela é limitada. Tá certo? Armínio vai falar mais claramente sobre isso e vai dizer o seguinte, que a expiação feita por Cristo, expiação é substituição. A expiação feita por Cristo é para todos. Ele entrou como substituto pelas nossas transgressões. Porém, a salvação a salvação é limitada. Limitada a quem? A quem crê. Quem não crê, o próprio Jesus fala: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Certo? Perfeito até aí?
Atonement for All, né, que vai falar acerca da que é o sacrifício para todos, né? Isso que a gente vai falar agora de João 3,16. Ele vai falar também da conditional election, ou seja, a eleição é condicional. Condicional a quê? Condicional a aceitar, acreditar em Cristo, aceitar Jesus. Total depravity, depravação total, ou seja, o homem é completamente depravado, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não, e dessa graça preveniente, ele é incapaz de escolher a Deus. E security in Christ, né? Esse security in Christ é a segurança em Cristo. Isso vai ter o seu comparativo com o calvinismo na perseverança do justo. Alguém já ouviu falar em perseverança do justo? A perseverança do justo é essa doutrina em que Jesus ele preserva aqueles a quem ele escolheu. No caso do arminianismo, ele não fala em eleição, ele fala o quê? Que aquele que está em Cristo e se mantém em Cristo está seguro para ser salvo. Não significa que você não possa perder a salvação. Isso, passagem, biblicamente, tem base muito grande para isso. Toma cuidado com o que tu tem para que ninguém tome tua coroa. Né? E assim vai, tem vários. Diga. Isso foi na visão do calvinismo? Não, essa que eu falei agora aqui é a minha. Então, vamos assim, o calvinista, se ela fora já é salva e escolhida, então ela pode pecar e não perder a salvação. Não. Aí a gente vai falar agora da tulip. Em 1619 foi feita essa reunião. 1610. 1609 morreu Armínio. Em 1610 eles fizeram essa reunião e fizeram as facts. Em 1619, os calvinistas se reuniram numa cidade chamada Dort e fizeram o sínodo de Dort. Nesse sínodo de Dort, eles fizeram uma tulip em resposta a facts dos remonstrantes, aonde ele diz o seguinte, que começa com a total depravity, depravação total, mesma coisa, o homem é incapaz, totalmente depravado, é incapaz de chegar a Deus. Unconditional election, ao contrário do arminianismo que diz que é conditional election, ele vai dizer que é unconditional election. Por que unconditional? Ou seja, eleição incondicional. Por que incondicional? Porque não depende do homem. Não é o homem que parte, não é o homem que toma a iniciativa de crer para ser salvo. É Deus que escolhe esse homem e faz ele crer. Olha que coisa. Olha que coisa. Tem base bíblica? Tem. Não é maluquice não. Tem base bíblica. Tem base bíblica para os dois. E ele vai dizer também, nessa tulip, ele vai dizer o seguinte: limited annotment, ou seja, o sacrifício é limitado, a expiação é limitada, tá? Ele vai falar também de uma coisa aí, voltamos aqui para o nosso estudo, que ele vai falar aqui, a graça irresistível. Ele vai dizer o seguinte, olha, para os eleitos é impossível ele resistir à graça. Aos eleitos, Deus tem uma ação perfeita e eles aceitarão essa graça. No nosso módulo, aí eu vou pedir para a gente pegar o módulo um pouquinho. Na página 166. Ele vai dizer o seguinte, ó: não existe graça irresistível. A tulip, ela prega a graça irresistível. Mas aqui ele vai dizer o seguinte: não existe graça irresistível. O homem, através dos tempos, tem resistido a Deus por suas incredulidades e rebeldia. Para o calvinista, essa rebeldia e incredulidade e resistência à graça de Deus, ela é exclusiva para os que não são eleitos, os que estão predestinados à condenação eterna.
Para a visão arminiana, essa é uma atitude de todos os homens, independente, e que mesmo esse homem que resiste, um dia pode se converter. A gente baseia isso, principalmente, por exemplo, na história de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi talvez quem mais perseguiu o pessoal ali de Israel durante o cativeiro, né? E sempre resistiu a Deus. No entanto, no seu final, ele faz uma das declarações mais de crente que você encontra na Bíblia. Ele diz que não há Deus como o Deus de Daniel e o Deus de Israel. Que ele é Deus e está sobre todos os outros, e faz uma declaração de crente. Então, assim, todos os homens resistem. Todos nós, quem não nasceu em berço cristão, e até mesmo quem nasceu em berço cristão, resiste à graça de Deus. Porém, uns acabam por aceitar e outros não. Então ele vai continuar aqui dizendo assim, dá alguns textos, né, dá alguns textos que dão base para a rebeldia do homem, né? Atos 7,51, 1 Tessalonicenses 5,19, Provérbios 1,23,30 e assim por diante. E aí ele diz assim: ora, a ação do Espírito Santo no pecador para que se salve é persuasiva e não compulsória. Ou seja, Deus vai persuadindo a pessoa, mas não obriga a aceitá-lo e segui-lo, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11, vai dizer assim, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Ou seja, Paulo estava falando para os coríntios que eles estavam recebendo o conhecimento da palavra de Deus através dos apóstolos dadas por Deus, mas que ele orava para que eles não resistissem a essa manifestação, né? Então, essa é a doutrina da graça irresistível, ou seja, o homem, aí eles usam a conversão de Paulo para poder dizer que a graça é irresistível, porque Paulo ele diz que não tem como resistir. Como pode o homem quem é o homem para resistir a Deus? Paulo vai falar sobre isso, né? E aí ele fala a última coisa, que é a perseverança dos santos. E aí entra essa questão que você falou. Para o calvinista, o eleito, ele não pode pecar. Se o eleito, não é que não pode pecar, ele não pode viver em pecado. Ele continua sendo pecador, mas ele não vive mais em pecado. Por quê? Porque como eleito, ele recebe um dom de Deus para perseverar como santo. Então essa condição vai fazer com que ele resista ao mal, que ele fuja da aparência do mal, e vai fazer com que ele não caia em pecado. Então ele não peca. Não é que ele não peca, ele não vive em pecado, é diferente. É diferente. É assim, uma pessoa que... Deixa eu dar um exemplo aqui bem corriqueiro. Pecado é o ato. Pecado é o ato. Viver em pecado é outra coisa. Não é isso. É um hábito. É isso. Mas assim, como na teoria, não é isso? Isso. Diz que ele vigiaria, ser o escolhido. Então ele não peca. Não, ele peca, ele não desconsidera a possibilidade do eleito pecar, porque o eleito ainda não está glorificado, ele está sendo regenerado. Então o que acontece? Ele pode pecar, mas ele não vai viver em pecado. Tipo assim, o eleito, segundo a visão calvinista, ele está numa situação, ele é um ser humano, e de repente
Uma situação de assalto, por exemplo. Uma situação de assalto. Ele vê o assalto, tem a possibilidade às vezes de ajudar a pessoa, mas no medo ele sai fora, se omite e não chama ajuda. Ele pecou. Se ele tem a possibilidade, ele omitiu, ele pecou. Mas ele pecou por quê? Porque ele é um ser humano que tem medo, tem emoções, tem sentimento, e acabou vacilando. Pedro, por exemplo, Pedro era um eleito, foi acuado, você era um deles. Ele fez o quê? Não, negou. Mas Pedro era um eleito, mas ele pecou. Mas ele não vivia em pecado, ao contrário de Judas. Judas roubava as ofertas que eram dadas à obra do Senhor. Então ele vivia em pecado, ele nunca foi. Aí para o calvinista ele vai dizer que Judas nunca foi um eleito. Também a gente estava falando sobre isso antes da aula. Pessoas que a gente convive, a gente percebe que tem um caráter duvidoso, assim, mas em quase todas as situações. É questão de caráter. Sim. Aí que tá. Para as pessoas que a gente convive, a gente vê bondade, amor, mesmo que ele falha, vê a sua essência do bem, né? Exato, o calvinista vai trabalhar muito isso, só que o calvinista vai dizer o seguinte, que se você é um eleito, você vai pecar, mas você não vai viver em pecado e você vai permanecer na santidade, na santificação. Se você não for um eleito, aí muita gente fala assim, mas a pessoa pecou, saiu da igreja, a pessoa estava lá na igreja, estava direitinho, pecou, saiu e morreu. Ele nunca foi um eleito. O calvinista é muito simples isso, o calvinista não tem mistério. Uma pessoa pecou, estava na igreja, saiu, foi viver em pecado e morreu lá fora, não é que ele era eleito e deixou de ser eleito, não, ele nunca foi. Aí eles vão usar um texto muito forte da Bíblia que diz assim, o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então são algumas coisas assim que eles têm, que pegam muito, muito forte. E a perseverança dos santos, ela só se destoa da segurança em Cristo, porque na segurança em Cristo, o arminiano ele defende que o cristão ele pode pecar, ele vai pecar, é natural do homem, ele vai pecar, mas ele não vai viver em pecado, mas se ele se mantiver firme em Cristo, porque se ele se afastar de Cristo, ele volta para o charco de lama. Ou seja, ele estava salvo e perdeu a salvação. Na visão calvinista, não. Você é eleito, Deus vai te manter na presença dele. Entendeu a diferença? Deu para entender a diferença? Bom, concluindo esse raciocínio, com o entendimento desses dois extremos, né, dessas duas doutrinas que são extremadas, a gente pode compreender os perigos dos extremos dessas duas doutrinas, né? Nosso módulo vai dizer muito facilmente e fica muito claro que o extremismo do calvinismo vai trazer essa ideia de que eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque Deus me escolheu, ponto final. Certo? Então eu não preciso fazer nada, eu posso viver uma vida sem obras nenhuma, porque Deus me escolheu. Tá? Aí esquece completamente da palavra de Tiago. Tiago vai dizer: me apresenta a tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque não é que as obras justificam, as obras não justificam ninguém, mas elas são frutos da fé. É impossível. Olha, tem o texto de Lucas capítulo 7, para mim é formidável. Não tem nada de mais lá, mas para mim é formidável. Ele vai dizer o seguinte, que estavam, quer ver, é um texto muito simples, mas
as pessoas às vezes não percebem a grandeza dos textos. É 7 ou 9? Espera só um minutinho. Peraí. Capítulo 8, verso 1 em diante, vai dizer assim, ó. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Está falando de Jesus andando nessas peregrinações, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada de Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Tem nada no texto, né? Mas para mim é formidável. Sabe por quê? Porque essas mulheres foram curadas por Cristo. Elas foram tocadas por Jesus. Elas receberam uma bênção do Senhor. Elas receberam salvação do Senhor. E elas se sentiram tão devedoras dessa condição, que elas resolveram acompanhar o Senhor durante suas peregrinações e sustentavam o ministério de Cristo com suas fazendas. Então, as obras elas têm que fluir de um coração que tem fé. Eu não posso dizer que amo a Deus e não manifestar amor ao meu irmão. Mas não é esse amor que a gente vê no Facebook, não, eu amo você. Não, o amor que é bíblico é aquele amor que vem assim, ó. Você vê um irmão passando necessidade, você chega sem ninguém saber. Que tá um negócio de selfie danado, eu tô com ódio de selfie, eu detesto selfie. Você pode entrar no meu Facebook e você não vê selfie. Pode olhar lá. Eu falo porque você não vê selfie. Eu não tenho nada contra quem tira selfie. O problema é que tá um negócio que está muito louco. O pessoal vem no púlpito e pá! O pessoal vai fazer evangelismo, pá! O pessoal vai fazer negócio, pá! Vai destinar a sua, pá! Vai na casa do irmão, vai na casa do irmão orando, pá! Pô! Aí uma vez eu vi no Facebook era uma foto de um rapaz orando, né? Alguém tirando a foto e aí vinha dizendo assim, estamos perdendo, não, eu orando em oculto. Ela botou assim, eu orando em oculto. E aí embaixo vinha um comentário, estamos perdendo a noção do que é falar com o Senhor em oculto. Algumas brincadeiras assim, mas que fala muito da nossa realidade de hoje. A gente tem muito esse negócio amar o seu irmão é você chegar, você ver um irmão necessitado, sem querer aparecer, sem querer que ninguém te veja. Você chegar, ô irmão, está precisando de quê? Está acontecendo o quê? Você ir na casa de uma pessoa, ver que a pessoa está passando necessidade, você chegar, ô meu irmão, tem muito não, mas vamos dar um pulinho no mercado. Você se incomoda, vamos dar um pulinho no mercado, comprar um feijão, comprar um arroz. Mas sem tirar selfie depois, pelo amor de Deus. Quem não conta, né? Ou então vai evangelizar, evangelize, mas evangelize pelo prazer de evangelizar, pelo prazer de ganhar almas. Não para poder depois botar no Facebook, eu no evangelismo, pá, ganhei 5 almas, pá, você ganhou nada, quem ganha é o Espírito Santo. Então assim, são algumas coisas que a gente tem que cortar, né? Eu saí até um pouco do foco aqui, mas tudo bem. Diga, né? A pergunta é, por exemplo, eu não sou muito fã, mas eu observo as pessoas passando oração. Deus, obrigado por isso. Isso é uma coisa também que eu vejo, parece que está dando uma satisfação social. Postando oração aqui, não é uma coisa postar tatuagem com frase bíblica. Eu não vou entrar no julgo pessoal. Eu não vou entrar no julgo pessoal. Eu vou entrar só no comportamental, né? O comportamental é doído. O comportamental é doído. O que mais tem me matado é em cima do púlpito.
eu como uma pessoa que estou mais ligado ao púlpito do que a maioria de nós aqui, né? Estou mais ligado ao púlpito, estou sempre dando aula, estou sempre, às vezes tenho a oportunidade de pregar, então assim, estou sempre mais ligado ao púlpito. Eu não consigo entender esse negócio, essa doença que está de não tirar selfie no púlpito, caramba. Não tem lógica. Eu pregando, eu do lado do irmão não sei quem, eu não sei o que. Olha só, olha o que Deus fez. Peraí, meu irmão. Dá a impressão que a pessoa está tirando foto para postar depois na satisfação social. Não é satisfação social, é mostrar, é para mostrar uma coisa que não é dela. Porque assim, nada do que acontece aqui dentro da casa do Senhor é do homem. Nada. Perfeito, irmã. Eu gosto da irmã tipo casada, já no ponto. Então, assim, o extremo calvinista, ele vai levar essa condição de não querer mais fazer obras. Ou seja, não dá valor às obras, negligenciando a ideia de que a obra ela é fruto da fé. Em contrapartida, o extremo arminianismo, ele vai levar a pessoa a achar que a salvação é meritória. Ah, não, eu vou ser salvo porque eu tomei a iniciativa de escolher a Deus. Não! Isso é pelagianismo. Mas é o que beira o arminianismo. O arminianismo extremo, ele pode levar a pessoa a esse tipo de pensamento. Isso é heresia. Porque não sou eu que escolho, não sou eu que tenho algum mérito para a salvação. Augusto Nicodemos, ele tem uma frase para mim que é ótima. Ele fala o seguinte: todo calvinista evangelizando é um arminiano, e todo arminiano de joelho é um calvinista. Explicando o que ele estava dizendo, ele está dizendo o seguinte: todo calvinista que prega a eleição, a predestinação dos eleitos, quando está evangelizando, ele não evangeliza assim, ó, você tem que aceitar Jesus porque de repente você é um eleito. Não, ele não faz isso. Ele prega Jesus e diz assim: aceite Jesus, porque Jesus vai transformar a sua vida. Escolha Deus, escolha aceitar Jesus. Isso é uma visão arminiana. Em contrapartida, todo arminiano que prega o livre-arbítrio, prega o livre-arbítrio da escolha humana, quando está de joelho, ele é calvinista. Por quê? Porque nenhum arminiano ora assim: Senhor, muito obrigado por eu ter aceito o seu nome. Não, ele Senhor, obrigado pela sua misericórdia na minha vida, por o Senhor ter me escolhido. Então são os paradoxos em que cada um que segue cada uma dessas doutrinas acaba vivendo, né? Então, hoje não é incomum vermos calvinistas que não defendem todos os pontos do calvinismo, tá? Tem calvinistas de 3 pontos, calvinistas de 4 pontos, calvinistas de 1 ponto, tá? E assim também como vemos arminianos que não defendem todos os pontos do arminianismo, arminianos de 4 pontos, de 3 pontos, de 2 pontos. Tem arminiano de tudo quanto é jeito. O importante é a gente saber que a gente não vai ser salvo por ser calvinista e nem por ser arminiano. A gente vai ser salvo se acreditarmos e confessarmos a Jesus Cristo de Nazaré como nosso único e suficiente Salvador. É isso que vai fazer a diferença. Então, eu abro agora para as perguntas de vocês, 10 minutos para a gente fazer as perguntações. E espero ter conseguido trazer alguma luz para o estudo desse módulo, dessa lição desse módulo, que eu achei que ficou um pouco assim, flutuando sem essas orientações aqui. Alguma pergunta? Daniel, irmão Marcos, Neide.
Marlene, Valtíria. Quando não tem pergunta assim, eu fico preocupado em saber se não tem pergunta porque eu expliquei muito bem ou se eu expliquei tão mal que ficou incapaz de entender. Imagina. Bom, não, hoje em dia eu peço para que vocês tomem cuidado com os extremistas. Existem hoje dois grupos que são bem fundamentais, chegam quase ao ponto de fundamentalismo a nível de defesa de calvinismo ou arminianismo. Hoje em dia tem gente que praticamente está devota de Calvino e devota de Armínio. Você entra em alguns grupos e você pode ser até ofendido, irmãos em Cristo, que às vezes te ofendem, porque você às vezes defende uma posição diferente da deles. Tamanho está a cegueira por causa de defender doutrina teológica que deveria ser para nossa bênção, deveria ser para nosso crescimento pessoal e espiritual, e que está causando dissensão às vezes dentro da igreja. E aí vai ultrapassar qualquer nível de igreja evangélica.